Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Falar um pouquinho do jogo rapidinho, galera. Ontem eu assisti o jogo lá em Madureira com a galera da bancada. A gente fez um churrasco lá, ó, xaropão, para assistir ao jogo. E eu cheguei em casa já quase mais de 1h da manhã, ó, chapadaço, e não tinha condições de fazer nada. Pô, Careca, bebeu, ficou chapado por causa do empate? Porra, lógico que não, né? Mas assim, a sensação não foi ruim, porque teve muita gente até criticando, né? Ah, pô, a galera tá vibrando. Cara, os caras perderam um pênalti no final do jogo. Final do jogo, o Gabi. Lá Gabi é nome de homem. Gabi é nome da minha sobrinha, porra. Ô, Gabi. É o nome da minha sobrinha, que é Gabriela, chama ela de Gabi. Puta que pariu. Ô, senhor. Cobrança. Veio o artilheiro, partiu, Gabi. Pegou! Léo Jardim! Espetacular! Bunda de silicone. Perdeu o pênalti. Que lindo, irmão. Que lindo. Tem uns jogadores do Flamengo que não adianta, não desce. Essa porra desse Gabi aí, ou Gabi, é um deles. Bem feito. Tomou a bola do Gerson, que é outro também que não desce. Foi lá e perdeu o pênalti. Ô, glória, ô, senhor. E maneiro, né, cara? O Léo Jardim, que falhou ali no gol contra o Bangu. Um gol muito parecido com o que ele tomou contra o Goiás, né? A bola ali no canto dele. E ele toma esse frango contra o Bangu. Mas no jogo seguinte ele vai se redimir. Que bom. O jogo no seu início mostrou que iria ser o jogo, né? O Flamengo com a bola, vindo pra cima e o Vasco jogando no contra-ataque. Mas os principais lances perigosos foram do Vasco. O Verratti, porra, Verratti, o que tá vendo com você, Verratti? 2 gols, tudo bem, cara. No primeiro ele dá uma cabeçada ali, tira a bola do goleiro, a bola ia entrar e eis que aparece lá quem? Léo Pereira. Pede, Piton, balança, cruzamento, vem pro Verratti! Espetacular, Léo Pereira! Puta que pariu, oh, meu Deus do céu, esse maluco tirou 2 gols do Vasco. O segundo gol foi um lançamento do Piton, que já veio forte demais, tinha passado pelo Verratti, passou pelo goleiro também, bate na cara daquele Varela, que é horrível, Varela. Sobra de novo pro Verratti, ele chuta e tá lá de novo quem? Léo Pereira. 2 vezes, irmão, puta que pariu. Mas foi um jogo, como eu falei aqui, o Vasco se superou, o esquema tático não adianta, tem que ser assim mesmo. Para jogar contra eles tem que ser assim, tem que fechar a casinha e sair no contra-ataque. Não tem jeito. Não dá pra jogar de igual para igual com esse time do Vasco contra a mulambada. Cara, muita diferença de elenco, é muita diferença de técnica. E o Vasco, quando jogar no Campeonato Brasileiro contra times assim, mais qualificados, vai jogar desse jeito. Não tem como. Porque se jogar de igual para igual, vai tomar gol. Isso é fato. E foi bom, cara. Foi bom porque tinha um monte aqui, ó, no meu celular dizendo: ó, se for 1-0, 2-0, eu nem comemoro. Vai ser goleada, vamos golear vocês. Falei, rapaz, isso é clássico. Por mais que o Vasco esteja com um time ruim, é clássico, irmão. Clássico você não pode falar isso, é outra coisa, é outra atmosfera. E foi isso que a gente viu no jogo de ontem. Claro que a zoação sempre vai existir, se fosse ao contrário, eu já ia cantar vitória pra caralho antes, mas a gente sabe que clássico tem sempre algo a mais. Quem dera se o time do Vasco pudesse jogar todos os jogos achando que é clássico. Todos os jogos fossem clássico pra eles, cara. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom porque a gente não perdeu pra mulambada, mesmo eles sendo favoritos. E tá ruim porque a gente continua na 7ª colocação desse fraquíssimo Campeonato Carioca. Tá jogando agora Madureira e Portuguesa. Se a Portuguesa vencer o jogo, ela passa o Vasco e aí a gente cai para a 8ª posição. Bom que o próximo jogo do Vasco é contra o Audax, né? O Audax que não tem ponto nenhum no campeonato, perdeu os 6 jogos, com certeza. Quer dizer, com certeza não, futebol é foda, mas, porra, 99% de chances do Vasco vencer esse jogo. Depois a gente pega o Fluminense, Botafogo, Volta Redonda e encerra com a Portuguesa. O Vasco tem que, se possível, ganhar todos esses jogos, irmãos. Todos esses jogos, principalmente dos pequenos. Porque Campeonato Carioca é isso, cara. Se você ganhar dos pequenos, perder um clássico, mas ganhar o outro, empatar o outro, você está classificado. Não pode perder ponto, igual o Vasco já perdeu para clubes pequenos. O Sampaio Corrêa tem apenas 1 ponto no campeonato. Justamente esse 1 ponto que tirou do Vasco.
O Bangu tinha só 1 ponto, que no jogo de ontem venceu o Audax. Tem 4 pontos hoje, 1 ponto ele tirou do Vasco. E perdemos para o Nova Iguaçu. Puta que pariu. Ah, careca, mas o Nova Iguaçu tá na 3ª posição, pô. O mesmo número de pontos do Botafogo, que é o 2º. Tem 11 pontos. Beleza, irmão. Mas o Botafogo não perdeu pro Nova Iguaçu. O Flamengo não perdeu pro Nova Iguaçu. Ambos empataram. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3-0. Só quem perdeu foi o Vasco. E isso conta pra caralho na classificação. Galera, eu vou fazer agora um react de uma entrevista do Alexandre Matos, lá com Wellington e outros. Eu não fiz isso quando aconteceu, mas eu vou fazer agora. Vamos dar uma olhada e vamos reagir à fala do Alexandre Matos, funcionário da 777 Partners. Não está insatisfeito, tá? Isso aí é falácia, dizer que o Alexandre Matos está insatisfeito e o caralho, isso é para jogar pra galera, entendeu? Ele é funcionário. Quando ele chega na 777, ele já sabe do modelo, ele já sabe da empresa. Enfim, cara, vamos ver a entrevista do Alexandre Matos. Vamos dar uma olhada aí. O que você está se sentindo no Vasco? Bem, adaptando ainda, é uma nova realidade. Ele tá bem. Contrariando quem diz aí que ele tá puto, o cara tá puto é o caralho, rapaz. Puta que pariu, tá bem. Acabou de dizer, como é que tu tá? Tô bem. Um novo projeto, as ideias são diferentes de um clube político, de uma associação. Lá tem um dono. Com certeza, bem diferente de uma associação, porque uma associação visa o resultado esportivo e o clube empresa visa lucros. Então, é bem diferente mesmo. Tem um planejamento que vem de médio a longo prazo. Acho que o maior desafio é mostrar isso claramente para o torcedor, que é médio a longo prazo, e às vezes a gente até internamente também fica ansioso, né? Mas tem que compreender que tem um orçamento, que tem uma ideia que foi formatada antes e precisa ser seguida. E você chega num clube como você chegou no Palmeiras, que estava há muitos anos sem ganhar. Cara, olha a pergunta do Wellington, cara. Um senhor já de idade, um repórter já há anos da Rádio Tupi. Olha a pergunta dele. Ô, Wellington, puta que pariu. O Palmeiras, quando Alexandre Matos chegou, era uma associação. O Vasco é um clube empresa. Você não pode fazer esse tipo de pergunta, mas vamos ver a resposta do Alexandre Matos. Vamos lá. Mas um pouco mais organizado. Pouco não, bastante mais organizado. Pessoas competentes, mais organizadas. O Palmeiras era menos competente, tinha pessoas menos competentes do que no Vasco, e o Vasco está mais organizado do que o Palmeiras quando ele chegou lá em 2015, que ganhou a Copa do Brasil. Não tá entendendo, Alexandre Matos? Não tô entendendo. Como que você diz que o torcedor vascaíno não pode querer as coisas imediatistas se o Palmeiras, quando você chegou em 2014, vou botar aqui, ó. Tá aqui em 2014, antes do Alexandre Matos chegar, antes de chegar a Crefisa, em 2014 o Palmeiras foi o 16º Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó, e perdeu os últimos 4 jogos. É que quem tava abaixo também se fudeu. Você vê aqui, ó, o Vitória, dos últimos 5 jogos, só venceu um e empatou outro. 4 pontos em 15. O Bahia, 6 pontos em 15. O Botafogo, 1 ponto em 15. E o Criciúma, 2 pontos em 15. O Palmeiras, apenas 1 ponto em 15. O Palmeiras deu sorte aqui, só não caiu, porque quem estava embaixo se fudeu também. Não teve competência para ganhar. Aí, no ano seguinte, chega o senhor Alexandre Matos com Crefisa. Claro que tinha o Paulo Nobre injetando dinheiro também. E logo, em 2015, ele é campeão da Copa do Brasil. Em 2016 e em 2018, ele é campeão do Campeonato Brasileiro. E aí, ele diz que o Vasco hoje é mais organizado, com pessoas mais competentes do que o Palmeiras lá atrás. O Palmeiras, que depois daquilo ali, irmão, ganha título aí a quase todo ano. E ele diz que o Vasco tem que esperar. Não. Eu não entendo isso, cara. Se nós somos mais organizados, com pessoas mais competentes do que o Palmeiras quando ele chegou, palavras dele,
Porque ele diz que no Vasco a gente tem que esperar. Porra, Alexandre Matos. É muita incoerência, irmão. Muita incoerência. Com processo, pagando em dia, já uma ideia clara daquilo que tem que se fazer. É óbvio que temos a dívida do passado, que cada vez que passa a gente agora deu uma contribuída, fazendo vendas, enfim, já vai fazendo um acerto, mas... Ô, Alexandre Matos, você é dono do Vasco? Porra, você tá falando igual o Josh, cara. Pô, galera, olha só, vamos lá. Vou voltar. Já uma ideia clara daquilo que tem que se fazer. É óbvio que temos a dívida do passado, que cada vez que passa a gente agora deu uma contribuída, fazendo vendas, enfim. Galera, olha só, venda de jogadores não entram no RCE. Não entram. As vendas que o Vasco fez de jogadores não entram no pagamento do RCE. Não entram no pagamento das dívidas do Vasco. Não entram. Porra, Alexandre Matos, aí tu tá passando pano pra caralho. Aí perdi toda a confiança que eu tinha em você assistindo essa entrevista aí. Venda de jogadores não entram. O Vasco nunca pagou em venda de jogadores aos credores do Vasco. Nunca. Receita corrente mensal. E os clubes... E isso é uma insegurança jurídica da lei da SAF. Nenhum clube, Botafogo, Cruzeiro, Santos, Fluminense, nenhum clube que vira clube empresa e clube associativo, que entraram também para ser beneficiários da lei do RCE, pagam venda de jogadores para os seus credores. Venda de jogadores não entram nas receitas correntes mensais. Isso já foi até... A insegurança jurídica está aí. O próprio relator da lei da SAF, senhor Carlos Portinho, ex-vice-presidente da Mulambada, ele diz que isso é uma manobra dos clubes, que os clubes fazem isso para não pagar dívidas tributárias, mas para o RCE deveria entrar. Se deveria entrar, porque não entram, os clubes não pagam. Se você acompanhar os valores que o Vasco paga de RCE, quando isso é divulgado, porque hoje nós não temos transparências, você verá que não entram nem os aportes que a 777 faz e nem venda de jogadores, porque os clubes entendem que isso não é uma receita corrente mensal, e sim uma receita extraordinária. Não é todo mês que o clube vende jogador, não é uma receita direta ali que os clubes recebem, e sim uma receita que vem uma vez a outra, quando, claro, o clube vende um jogador. E ele está dizendo isso aí por quê? Outra coisa que ele diz, né? Por causa da dívida. Vamos lá. Digamos que você tem uma herança para receber do seu pai, né? Você tem, vou dar um exemplo, 20 milhões para receber do seu pai que faleceu. E a justiça diz o seguinte para você, olha, você tem aqui 20 milhões de reais para receber, mas o seu pai também deixou dívida. E ele deixou 4 milhões de dívida. Você não vai querer, não? Você não vai querer. Você vai achar ruim, você vai reclamar. Porra, meu pai deixou 20 milhões aqui de receitas para mim receber, mas também deixou 4 milhões de dívidas. Você vai reclamar disso? Claro que não, irmão. A SAF, ela paga 20% das suas receitas mensais. Do Vasco dá em média aí, uma média, tá? Pouco menos, um pouquinho de nada mais. 4 milhões. Mas e os ativos que o Vasco deixou para a 777? Ou melhor, se não quisesse comprar, a 777 poderia ter vindo para o Brasil e feito um clube novo, um clube do zero. Então vários empresários fazendo isso. Por que não fizeram? Aí vem falar de... Porra, é isso que me deixa puto, cara. De 20%. Imagine você, vascaíno, imagine você. Toda a dívida que você acumulou na sua vida, toda ela, tá? Que por diversas vezes chega até a bater 100% ou mais do teu salário, às vezes você tem que fazer empréstimo para pagar essa dívida. E quando eu digo de dívida, eu digo de todas elas, tá? Compra da sua casa, compra do seu carro, enfim, todas as suas dívidas, todas elas, irmão, todas. E a justiça hoje do Brasil fala o seguinte para você, olha, calma aí. Nós vamos reorganizar aqui todas as suas dívidas e você vai pagar apenas 20% do seu salário. Junta aí a tua esposa com você, vê quanto é que dá tudo isso.
E todas essas dívidas, todas elas, que te afligem há tantos anos, você vai pagar só 20% delas. Tava bom não ou tava ruim? Porra, puta que pariu, irmão. Para com essa porra, essa desgraça de ficar falando de dívida do associativo. Não é mais associativo. O associativo, com essas dívidas, se fudia pra caralho, muito, porque não tinha um RCE, tinha penhoras, toda hora penhorava. E aí todas as receitas do clube ficavam presas para o pagamento dessas dívidas. Não eram só 20% não, tinha que pagar a porra toda. O cara tem hoje uma SAF nova, cheirando a leite, um CNPJ novo, e quer tratar como se fosse lá atrás, um clube associativo, e não é mais. 20% foi o que a SAF herdou, entre aspas, porque hoje as dívidas ainda estão com a associação. A SAF repassa esse valor para a associação e a associação vai lá e paga o RCE. Mas e os ativos todos? E essa torcida gigantesca, monstruosa no mundo todo, que o Vasco deixou para 777? Isso não conta. São só as dívidas. Pelo amor de Deus, ô Alexandre Matos. Passa pano. Tá passando pano para 777. E outra coisa, tá? Outra coisa. Já estão dizendo que tem 2 jogadores aí especulados. Eu não falo sobre especulações aqui, não. Só quando é contratado. Mas tem 2 jogadores. O Breno Lopes e o Pedro Henrique. Mais 2 reservas. Contratamos 8 jogadores. Não, 7, né? 7 jogadores. Porque o Sforza ainda é uma incógnita. Uma incógnita. Ele disse que eu não comento. Não tá fechado ainda. Não prefiro não comentar e tal. Mas vamos dizer que o Sforza esteja. São 8 jogadores. 8. Mais 2, 10. 10, né? Junto com o Breno e esse Pedro Henrique. 10 jogadores. Apenas um titular. Só um. O resto, tudo reserva. Breno Lopes, reserva do Palmeiras. E o Pedro Henrique, reserva do Internacional. O único desses 10 jogadores que é titular no seu time é o Sforza. Só ele. Que ainda a gente nem sabe se virá ou não para o Vasco. Apesar de muitos terem falado, inclusive as mídias convencionais, de que o único titular que o Vasco tira de um clube foi o Sforza, já estava certo. Mas ele mesmo diz que ainda não está certo, tem que aguardar. É o único titular de 10 contratações que esse senhor aqui fez para o Vasco. E tá legal isso? Para você pode estar, mas para mim não tá não, irmão. Pra mim tá ruim pra caralho. Vamos ver. Vamos continuar com o senhor Alexandre Matos. Sim, já vai fazendo um acerto, mas sim, é um clube que, acima de tudo, o torcedor quer ter novamente aquela vontade de ver o protagonismo, de ver as coisas organizadas. O torcedor quer com a Vasco SAF, aquele Vasco associativo lá de trás. Porra, não dá pra entender. Não entra na minha cabeça. Se nós já tivéssemos sido SAF lá atrás, ganhado a porra toda, entendeu? Tivéssemos virados associativo, dado ruim, agora sim vamos voltar pra SAF. Mas não, um modelo novo que quer buscar as glórias do velho. Vai pra puta que pariu, porra. Num ciclo longo de vitórias, e a gente está trabalhando para conseguir isso, através principalmente de organização e gestão. Vamos dar apoio para ele. Aqui ele tá falando do Paulinho. Vamos tentar recuperar ele o mais rápido possível. É uma perda técnica, mas acima de tudo, uma perda do homem, de um profissional que a gente gosta muito. Mas há uma lacuna de contratação, dado o tempo que ele vai ter que ficar afastado? Vamos avaliar, né? Porque a gente sabe que nesse momento aqueles jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil agora imaginar algum jogador, mas a gente está sempre atento dentro daquilo que a gente tem de organização, de planejamento, de orçamento. O Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos algumas dentro do elenco, temos jogadores chegando. Não tem ninguém dentro do elenco com as características do Paulinho e nem de quem está chegando. Nenhum deles tem as características do Paulinho. E ele é bem claro aí, né? Vamos ver, tá difícil, né? Mas a gente vai ver. Se tiver... Não vem ninguém. Mas vamos continuar. Enfim, acho que sempre que possível nós vamos conseguir, através do nosso projeto, através do nosso grupo, né, as autorizações para fazer as coisas andarem. E se você pudesse fazer uma avaliação e falar sobre essa janela e o que você, enfim, é um profissional com uma vasta experiência, mas dessa vez trabalhando com uma empresa como a SAF, como a 777, que a gente sabe que
o profissional que estava anteriormente falava sobre essa novidade para ele, que era a dificuldade de aprovação, né? Você está começando isso esse ano. O que você está sentindo? É diferente, né? Disse isso algumas vezes quando cheguei, preparei para esse momento, acho que é o futuro aí, não sei se de todos, mas da maioria dos clubes. Busquei isso através de cursos, de ideias, de conhecimento de pessoas, network fora, enfim. E é diferente, é organizado, eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir transmitir de maneira clara o projeto, transmitir de maneira bem efetiva ao torcedor aquilo que está sendo feito, o porquê está sendo feito, né? Acho que o torcedor, ele, na sua razão, né, principalmente quando tem já alguns anos que vem, né, de falta de autoestima, de até sofrimento ali, né, de alguns anos ruins, né, e ele quer para ontem as coisas, mas essa impulsividade muitas vezes gerou uma alegria momentânea e uma tristeza de anos. Então, o que o Vasco não vai fazer é isso. O Vasco... Olha só, cara, para mim essas falas são bem estranhas, porque você não pode querer comparar um clube associativo com uma SAF. São modelos completamente diferentes. E ele próprio fala isso. Ele próprio diz que teve que estudar, que teve que buscar informações, fazer cursos, que para ele hoje isso é uma coisa nova, que hoje o Vasco tem um dono, que ele falou que é diferente. Não sou nem eu que estou falando. Ele próprio fala no início da sua entrevista que isso é diferente. E ele diz, essa impulsividade e tal. Calma aí. Vamos lá. A gente está falando de um clube que era um clube associativo, que virou SAF, cheio de promessas, e hoje voltou tudo, né? Hoje é como se o Vasco fosse um clube associativo fudido e mal gerido. Que não, é um projeto a médio e longo prazo, com as mesmas pessoas que estão lá durante 50 anos. Só que assim, cara, existe, na fala do Alexandre Matos, tá? Do que ele falou aí sobre essa impulsividade de chegar, querer ganhar tudo, depois isso dá ruim. Existe algum clube empresa que fez isso e se fudeu? Eu acho que não, né? Todos os clubes associativos que se transformaram em empresas nunca ganharam porra nenhuma. Já começa por aí. Nenhum clube empresa no Brasil ganhou nada. O único que ainda chegou a disputar alguma coisa foi o São Caetano com o Vasco, mesmo assim foi vice. E hoje, cadê o São Caetano? Então não tem esse lance de impulsividade com clube empresa não, cara. Nenhum ganhou porra nenhuma, não ganharam nada. Nada. O que a gente tem hoje é sempre a mesma coisa, a austeridade, venda de jogadores, enfim, as particularidades do clube empresa a gente já falou aqui 1000 vezes. Mas essa daí que ele está dizendo, de chegar e, ganhar tudo e depois dar merda, né? Botar os pés pelas mãos, nunca houve isso, muito pelo contrário. Vamos lá, vamos continuar. O Vasco vai manter o seu plano, entendendo que às vezes vai ter a cobrança para algo a mais e algo a mais não vai ser possível vir para não sair do seu plano, sair da sua organização, sair do seu orçamento. E aí sim, ano a ano, ir melhorando, pavimentando o caminho para que o Vasco encontre no futuro próximo, que não seja muito longo quando a gente fala médio, mas o que é médio? É fazer o possível para não ser muito longo. Médio, o que é médio? Fazer o possível para não ser muito longo. E o que é longo? Porque você fala médio e longo prazo. Tá, o médio é fazer o possível para não ser muito longo. E o longo? É fazer o possível para não ser médio. Puta que pariu. Ô, Alexandre Matos, pelo amor de Deus. Passa pano para quem te paga. Isso é o que você é. Perdeu todo o meu respeito já, irmão. Todo. Para que o Vasco possa ali estar sempre brigando ali na parte de cima, que é o que a gente deseja. Então, o Alexandre Matos fez um curso com o Carlos Osório, encantador de Nutelas. Fez. Não, pode me malhar, falar aí que eu tô falando bosta. Irmão, não tá fazendo porra nenhuma do Vasco. Esses tipos de contratações que estão chegando ao Vasco, eu sou bem sincero, tá? Eu não acho que tenha dedo dele. Eu acho que nenhum desses jogadores foi escolha dele. Foi escolha da empresa que chega pra ele e diz, olha, eu quero esse. Vai lá e busca, vai atrás. Vai lá e negocia. Ele tá aí pra isso. Nenhum desses jogadores tem o perfil do Alexandre Matos. Nenhum deles, irmão. Nenhum. 10 jogadores. 8 já contratados e 2 especulados. Nenhum titular dos seus clubes. Só jogadores reservas. Só. Apenas um jogador, que é o Sforza, que ainda não veio, que é titular do seu clube, capitão até.
Pelo amor de Deus. E olha, 21 anos que esse rapaz tem. Vamos terminar aí, ó, escutando o passapano aí. Wellington, passapano, boca torta. Vamos ver. Alexandre Matos, conversando com a imprensa também, trazendo mais informações, falou sobre Paulinho, vai tentar colocar uma peça tipo Paulinho no elenco, vai tentar, não é fácil, a melhor janela é a do meio do ano e vamos ver como que o Vasco vai se comportar agora nesta temporada em termos de mais reforços para a sequência das competições. Ele falou isso, cara. Ele falou isso. Não, vamos tentar contratar aí. Ele não falou isso, muito pelo contrário. Ele falou que é difícil, que né, tem elenco, que o Vasco vai analisar os elencos, mas que é difícil achar uma peça pro Paulinho hoje, agora, no mercado. Ah, olha o que... Foi, tamo junto. Depois eu volto.